Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é mais do que especial. Nós ultrapassamos os 1000 inscritos aqui no canal e chegamos a 4.000 horas de visualização. E estamos, portanto, monetizados. Nos tornamos um canal monetizado. Então eu queria agradecer de coração a cada comentário, a cada curtida, a cada inscrição que vocês me deram, né? Isso foi muito importante para a gente conseguir monetizar o canal. E para comemorar em grande estilo, eu vou responder as dúvidas e as perguntas mais frequentes que vocês deixaram no vídeo mais assistido do canal até agora, que é o vídeo sobre o termo de responsabilidade, que é um tema importantíssimo para quem está se planejando a vir para Portugal. Então fica comigo. E o que é o termo de responsabilidade? Bom, o termo de responsabilidade ele é um documento assinado por alguém que reside legalmente em Portugal, incluindo imigrantes que já tenham a sua autorização de residência, que já tenham o seu título de residência, ou até mesmo por um cidadão português. E ele é importante porque ele formaliza que essa pessoa que está concedendo para você esse termo de responsabilidade, ele assume a responsabilidade pela estadia de outra pessoa, né? Seja para alojamento, para alimentação ou para comprovar os meios de subsistência. Quando eu tinha, ano passado, né? Quando veio um familiar meu do Brasil para cá, veio passear, e eu fui atrás para saber como preencher esse termo de responsabilidade que na altura, havia mudado, né? Havia sido elaborado um novo modelo pela AIMA, eu não encontrei. Quando eu encontrava alguns vídeos, eram vídeos que falavam apenas o que era o termo, em que situações fazer esse termo, mas eu queria realmente saber como preencher esse termo, porque eu nunca tinha feito. E eu não encontrei, encontrava vídeos assim muito rasos, vamos colocar assim. E eu decidi eu mesma fazer um vídeo depois de ter tido várias dúvidas sobre o preenchimento desse termo, e não é à toa que o vídeo até agora, julho de 2025, ele é o vídeo mais visto aqui do canal, porque ele é um documento importante para não só para quem vai vir como turista, né, para passear aqui em Portugal, mas também para você solicitar alguns vistos no seu processo imigratório. Você piscou? Já é outro dia. Brincadeira. Bom, gente, então o canal, ele nasceu também nesse sentido, né? Eu procurar muitas informações operacionais e eu não conseguia. Eu encontrava muito sobre turismo em Portugal, sobre processos gerais de imigração, mas eu queria algo operacional, eu queria saber como preencher isso, como preencher aquilo, e eu encontrava muito pouco conteúdo, encontrava pouca informação, e eu decidi abrir o canal nessa abordagem de realmente ajudar os imigrantes que, assim como eu, estavam atrás de alguma informação específica. Então, bora para a primeira pergunta. Mas antes, se você ainda não assistiu o vídeo sobre o termo de responsabilidade, você precisa preencher, ou você conhece alguém que precisa preencher o termo de responsabilidade, precisa fazer esse termo de responsabilidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você ir lá conferir. Bom, então a primeira pergunta, aquela que surgiu com muita frequência nos comentários, é: quem pode fazer o termo? Olha, qualquer residente legal com autorização de residência pode conceder um termo de responsabilidade. Então, se você tem autorização de residência, independente do visto, se você tem autorização de residência CPLP, você pode conceder esse termo de responsabilidade. Se você tem a nacionalidade portuguesa, você também pode conceder esse termo de responsabilidade. Ou se você é um cidadão português, um português nato, você pode conceder o termo de responsabilidade. O principal é que a pessoa que está a conceder o termo de responsabilidade, ela comprove que ela tem meios de receber, de acolher essa outra pessoa que está a chegar cá em Portugal. Então, convém
que você anexe, né, nesse termo de responsabilidade, o título de residência da pessoa, se for um cidadão português, o cartão do cidadão dessa pessoa, enfim, que você consiga realmente comprovar de fato que essa pessoa que está a conceder o termo de responsabilidade, ela tenha efetivamente condições de receber a pessoa que está chegando de posse do termo de responsabilidade. Uma outra pergunta que chegou, uma pergunta muito simples, mas que gerou muita dúvida e que eu acredito que eu não tenha deixado isso claro no vídeo sobre o termo, né? Que a pergunta é: pode preencher à mão ou tem que ser preenchido no computador, de forma digital? Pode ser preenchido de ambas as formas, tanto você imprimir e preencher com caneta, ou você editar o PDF e preencher no próprio computador. O importante é que as informações, se você fizer manuscrito, que as informações estejam legíveis em termos de documentação, em termos do seu nome. Enfim, as informações que você vai colocar no termo, o importante é que elas estejam legíveis para não gerar dúvidas quando a pessoa que está a entrar em Portugal apresente esse termo e gere alguma dúvida em relação às informações que estão ali colocadas. Outra pergunta muito frequente no vídeo sobre o termo de responsabilidade: tem que reconhecer a firma? Precisa reconhecer a firma? Sim, gente, segundo orientação formalizada em comunicado pela AIMA no dia 4 de novembro de 2024, é preciso reconhecer firma, é preciso reconhecer a assinatura. E você faz isso, você pode fazer isso no notário, no advogado ou num solicitador. Nessa mesma comunicação formal emitida pela AIMA em novembro de 2024, há um parágrafo que diz o seguinte: que só é necessário de ser reconhecido caso não seja assinado perante e na presença de um representante da AIMA. Portanto, se você está a preencher o termo de responsabilidade para enviar para alguém que vai vir do estrangeiro para Portugal, você não vai fazer isso na presença de alguém da AIMA, né? De alguém que representa a AIMA. Então, portanto, você tem sim que reconhecer a assinatura. Outra pergunta bastante frequente: crianças também precisam de um termo separado? Olha, o termo de responsabilidade, ele é usado em duas situações, basicamente em duas situações. Quando você vai solicitar o reagrupamento familiar para algum filho, por exemplo, você vai precisar de preencher um termo de responsabilidade para o seu filho, né? Eu fiz isso no meu processo de reagrupamento familiar, ou melhor, no processo da minha filha de reagrupamento familiar dos meus filhos, e para cada filho eu preenchi um termo de responsabilidade. Então, ele também é usado nessa situação. Como nessa situação específica de reagrupamento familiar, eu estava na loja da AIMA e eu assinei na presença e perante um representante da AIMA, ali eu não precisei reconhecer, porque eu assinei o termo perante o representante da AIMA e esse termo de responsabilidade já ficou com ele para compor o processo de reagrupamento familiar dos meus filhos. Mas existe uma outra situação, que é quando a pessoa, o estrangeiro, ou melhor, uma pessoa que não mora em Portugal, está a vir para Portugal, e utiliza o termo de responsabilidade. Nessa situação, você precisa reconhecer firma, como foi falado anteriormente, e se for uma criança que esteja a entrar em Portugal e que vai entrar com os pais, obviamente, dificilmente vai entrar sozinha, vai entrar com os pais, que também vão ter o seu termo de responsabilidade, é preciso atribuir um termo para essa criança. O termo, ele é nominal, então na primeira parte do termo, na primeira página do termo, são colocadas, né, as informações da pessoa que está a conceder o termo, e no verso do termo são colocadas as informações da pessoa que está a entrar em Portugal com o termo de responsabilidade. Então, sim, é preciso um termo para a criança também. Uma outra pergunta que também foi muito feita, gerou muitas dúvidas aqui nos seguidores: eu posso enviar o termo por e-mail ou ele tem que ser impresso? Vamos lá, vamos conversar sobre isso, porque eu já vi muitas informações aqui na internet, às vezes informações divergentes. Lá na comunicação oficial da AIMA, não tem em nenhum lugar
dizendo que o termo ele pode ser mandado por e-mail para a pessoa que vai entrar em Portugal. O pressuposto é que a pessoa que vai chegar em Portugal e vai utilizar o termo de responsabilidade para comprovar os meios de subsistência, tenha que apresentar esse termo assinado por alguém que já está em Portugal, né, um imigrante legalizado ou um cidadão português, tá? Então, isso é o que tem lá na comunicação da AIMA. Portanto, você mandar por e-mail não tem nenhum respaldo perante a AIMA. O que pode acontecer, que pode gerar aí um pouco de preocupação, é a gente preencher o termo, a gente reconhecer a assinatura e a gente mandar para o Brasil e talvez não dê tempo de chegar ao Brasil antes da pessoa que está no Brasil, por exemplo, ou no estrangeiro, chegar em Portugal. Nessas situações, o que eu faria? Isso não é uma orientação, isso é o que eu faria. E quando as pessoas me perguntam um conselho, eu digo sempre isso. Se você acha que não vai dar tempo de mandar o termo de responsabilidade para o Brasil ou para outro país de onde vem a pessoa, você faz o quê? Manda por e-mail reconhecido em cartório ou com o advogado ou com o solicitador, manda por e-mail e assegura uma forma de que quando essa pessoa esteja chegando em Portugal, ela receba pessoalmente esse termo ainda no aeroporto. Por quê? Pode acontecer, e agora as regras aqui estão cada vez mais rígidas e há uma pressão para que sejam cobrados dos estrangeiros a documentação que é suposta de ser apresentada, né? Então pode ser que o agente da imigração ele use o rigor que a lei o ampara. Então pode ser que ele peça o termo de responsabilidade assinado, reconhecido, e a pessoa que está a chegar diga o seguinte: eu não tenho, eu só tenho aqui essa cópia por e-mail, e pode ser que ele não aceite. Para evitar isso, se assegure de que quem vai buscar essa pessoa no aeroporto leve o termo de responsabilidade assinado e na via original, porque se houver quaisquer intercorrências, quaisquer problemas ali durante a imigração da pessoa que está a vir para Portugal com esse termo, ele diga: olha, eu tenho aqui, não deu tempo de chegar no Brasil, eu tenho uma cópia aqui por e-mail, mas a pessoa que vai me receber vem aqui no aeroporto me buscar e vai trazer o termo assinado originalmente. Então isso é uma forma de você se precaver também. Eu acho assim que quando a gente segue o que está previsto em lei, a gente não sai perdendo. Então a gente tem que seguir o que está previsto em lei, e o que está previsto nas orientações oficiais da AIMA é que o termo tem que ser portado por aquele que vai chegar em Portugal como turista, por exemplo, ok? Então essas foram as perguntas mais frequentes. Claro que devem ter ficado outras perguntas que eu não respondi. Se você tem alguma pergunta que você queira ver respondida aqui no nosso canal, manda um e-mail para mim ou coloca aqui nos comentários que, na medida do possível, eu vou responder. Então, muito obrigada por acompanhar este conteúdo até aqui mais uma vez, né? Muito obrigada por fazer parte desta comunidade, deste canal, que a cada dia eu tenho buscado melhorar com informações úteis, com informações precisas, fidedignas, para ajudar a todos os imigrantes que pensam em sair do Brasil, né? E eu faço isso de forma muito responsável, porque eu me coloco no lugar, eu já estive no lugar do imigrante que assiste o meu canal, já estive no Brasil procurando informações, e eu sei como é importante a gente ter informação de qualidade, a gente ter informação real, informação precisa, e essa sempre foi a minha preocupação aqui no canal. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui, compartilha com quem precisa também dessas informações e se inscreve se ainda você não foi inscrito, né? Porque vem muito conteúdo novo por aí, muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo que vai com certeza agregar a nossa jornada de imigrante fora do Brasil. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!